Olá, bom dia, amados irmãos da Igreja Batista da Vitória. É uma satisfação muito grande compartilhar esse momento de Escola Bíblica Dominical com vocês, mais um domingo. Hoje nós vamos tratar do Estudo 40, a família e a urgência de limites. Né? Como sempre, a gente segue a nossa revista, né, Práticas Bíblicas. Se você tem a revista, corre lá buscar para acompanhar conosco. Se você não tem e puder acompanhar agora ou posteriormente, você vai encontrar aqui na descrição do vídeo o arquivo com o estudo de hoje para você fazer o seu aprofundamento, fazer as leituras e fazer tudo mais que é necessário para que a gente possa ter uma compreensão mais ampla das questões que a gente vem discutir aqui. Hoje, então, nós vamos tratar da questão da família e a urgência de limite dentro do contexto da necessidade de crescimento, né, na convivência familiar. Então, estudo 40, página 175, né, nos acompanhe e vamos nos aprofundar nesse tema. Antes de começar o estudo propriamente dito, gostaria de fazer uma oração para que Deus possa nos abençoar, nos guiar e abrir o nosso entendimento. Meus amados Pai querido, colocamos diante do Senhor esse dia, colocamos diante do Senhor esse estudo, que o Senhor possa abençoar, Deus, grandemente esse momento, que o Senhor possa abençoar os corações que estão escutando, que o Senhor possa trazer clareza para as palavras, Deus, e que o Senhor possa fazer com que o entendimento correto chegue ao coração de cada um, Deus. Abençoa a condução desse estudo, que esse estudo seja conduzido pelo Senhor e que a Tua misericórdia esteja sobre a vida de todos nós, Pai. Pedindo que o Teu Espírito nos abra entendimento, que o Senhor nos ajude a entender mais e mais essa questão dos limites e da importância dele para a convivência familiar em diversas formas de expressão dessas convivências e de expressão desse amor entre as pessoas da mesma família, Deus, que é um projeto seu, um projeto que o Senhor cuida e zela com tanto cuidado. Nós agradecemos ao Senhor por tudo, Deus, pedimos que o Senhor esteja conosco, no nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, vamos, para tratar justamente da urgência da família, a gente gostaria de colocar inicialmente o texto que foi proposto como texto básico, como texto inicial para a nossa leitura, que é 1 Timóteo 5, de 1 até 8. Desse texto, essa passagem, ela trata muito da honra e da piedade na família, que são aspectos fundamentais para que a gente possa tratar dessa questão tão importante do estabelecimento dos limites, para justamente que esse estabelecimento de limites seja um motivo de melhora e crescimento e desenvolvimento das relações familiares e não um momento ou um motivo de separação definitiva e de distanciamento das pessoas. Mas vamos lá, o texto, 1 Timóteo 5, de 1 até 8. Não repreendas asperamente o ancião, mas admoesta-o como a pai, aos moços como a irmãos, a mulheres idosas como a mães, e a moças como a irmãs, com toda pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada espera em Deus, e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas a que vive em deleites está vivendo morta. Manda, pois, essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado com os seus, e principalmente com os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, pessoal, essa é a passagem que nos dá embasamento para todo estudo. E aqui a gente percebe que o ponto de base, a linha de partida, é o respeito, é o amor, a piedade e a honra a todos os membros da família. Então, nós vamos discutir o limite a partir disso, a partir desse respeito mútuo e desse cuidado e dessa piedade dentro da própria casa. E a gente já comentou a respeito da própria casa e como é difícil você, às vezes, ter na sua própria casa condições de expressar alguns sentimentos ou de expressar algumas questões justamente porque é na sua casa que te conhece, é na sua casa que os momentos difíceis eles acontecem, mas a convivência é isso mesmo. Convivência significa viver junto, contato direto ou frequente. E para que a gente tenha uma boa convivência,
o estabelecimento dos limites claros, eles são muito importantes. Eles são importantíssimos. Né? Para o marido, ele, à medida que conhece a esposa, ele sabe os limites, ele sabe as coisas que ela gosta, as coisas que ela não gosta. Da mesma forma, os filhos. Né? Os filhos já é um contexto diferente, os filhos de fato precisam ser educados e precisam ser orientados quanto a essa relação dos limites. Né? E Deus, ao criar o homem, também estabeleceu regras, né? E a gente vê um exemplo dessas regras lá em Gênesis. Né? E ordenou Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Aqui claramente tem um limite, né, que foi imposto por Deus, e um limite em que Deus é claro nesse limite: olha, de toda árvore você vai comer, menos de uma. E ele também é claro quanto à consequência quando esse limite é ultrapassado. Né? Certamente vocês morrerão, certamente morrerás. E nesse contexto, o limite ele tem essa característica mesmo de uma linha demarcatória, onde dali para frente você não pode passar sob pena de trazer para a vida de outra pessoa muito desgosto, muita dificuldade, ou trazer para a sua própria vida, né, dificuldades, desgostos, problemas que você não precisa passar. Então, por vezes, né, muitas vezes mesmo, essa linha demarcatória ela é muito importante para que os relacionamentos eles sejam profundos e respeitosos. Né? E, ao mesmo tempo, quando você não tem essa linha demarcatória, aí você tem problemas, você prejudica toda a convivência e você prejudica, claro, de maneira muito evidente, o desenvolvimento social, emocional, espiritual das pessoas, porque essas linhas elas definem muitas vezes o que você é e o que você deseja. E também essas linhas demarcatórias ou esses limites, eles nos ajudam a respeitar o outro, a viver uma vida de respeito, a viver uma vida de harmonia e a evitar muitos problemas que poderiam vir ao ultrapassar essas linhas demarcatórias ou esses limites. Então, o limite, na verdade, ele tem um papel de favorecer, né, a convivência, o desenvolvimento social, espiritual, né, e esses limites eles têm que ser estabelecidos de uma forma muito sábia. E nós vamos tentar conversar aqui um pouco a respeito dessa própria proposição de limites, né, porque sempre vale a pena uma reflexão a respeito dos limites. Né? E nessa nossa era, né, nessa nossa geração, a urgência de limites se dá justamente em razão né, das pessoas terem muita dificuldade de lidar com qualquer tipo de limite. Então, esse é um problema, é uma reflexão que temos nos dias de hoje. No passado, os pais eles eram figuras punitivas, autoritárias, distantes, de uma forma que hoje já quase não é mais concebível. Né? Já trazem um posicionamento muito diferente. Né? E dessa forma, né, por conta dessa característica dos pais, né, esse posicionamento, essa forma de lidar com né, a imposição dos limites, fazia com que os filhos desejassem fazer exatamente o oposto do que o pai falava. Né? E isso nos traz a questão, né, mas como estabelecer os limites na medida certa? Como estabelecer os limites de forma que as coisas funcionem? Né? Como encontrar essa boa medida? Mas esse é realmente uma situação da nossa geração, da nossa era, né, e tem né, relatos, como nesse trecho do livro do Samitiba, falando a respeito dessa questão, né, que os pais se tornaram tão antirrepressivos, com dificuldades de impor limite aos filhos. Quando a criança passa da conta, o medo de reprimir é tanto que os pais simplesmente né, as deixam fazer o que querem. Esse medo pode ser traduzido por: não devo dizer não. Caso contrário, vou me sentir um pai autoritário, distante, assumindo o odioso comportamento do próprio pai que eu tive. Então é uma cilada, né, de perceber em outras relações situações em que a imposição de limite era uma imposição extremamente deletéria, uma imposição extremamente complicada em outros momentos, né, mas ainda assim é necessário que esses limites sejam impostos, né, mesmo com essa dificuldade do passado ou com essa dificuldade cultural que temos hoje, né, em que nos indicam a todo momento que não há limite para nada, em que os limites não são bons, né, quando na verdade o caminho que nos mostra é um caminho bem diferente desse.
Né? A gente, né, percebe claramente que ninguém pode ser feliz fazendo tudo o que quer o tempo todo. Se você fizer tudo o que você quer o tempo todo, você certamente vai ferir as pessoas que estão à sua volta e certamente vai ficar sozinho e certamente não vai ser feliz. Então, e vai, né, o afastamento, né, da família, o afastamento dos amigos, o afastamento de Deus, são situações que nos trazem muita tristeza. Então não tem jeito, né, de dizer que você não tem limite, que os limites eles são inúteis, né, e que você vai ser feliz do seu jeito. Não, sozinho, sem limite, não existe possibilidade, né, de você ter uma vida plena, uma vida que agrade a Deus, uma vida que glorifique a Deus, uma vida que te traga satisfação e plenitude, justamente porque essa questão já foi até explicada por Paulo, né? E eu gostaria de ler um trecho para vocês que fala a respeito justamente dessa questão dos limites. Né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Em 1 Coríntios 6:12. Quando você é dominado por essas vontades, os limites se vão, e certamente as pessoas que estão à sua volta vão se sentir desrespeitadas em alguma medida. E isso não tem como, né, trazer aquilo que se espera, né, que é a satisfação na vida, a satisfação de estar feita a coisa certa, ou não vai te proteger de feridas que virão. Então, é no ambiente saudável da família que os limites devem ser construídos e estabelecidos. Né? A convivência com os pais, com os irmãos, com os avós, com os tios, com os primos, ajuda muito a compreender o valor e a respeitar, né, o próximo e aos diferentes. Né? E esse direcionamento dos limites é, obviamente, o ensinamento da Escritura, o ensinamento daquilo que tem de mais importante na Escritura e aquilo que tem de mais precioso, né? Que são justamente os ensinamentos, né, da Bíblia e da Palavra de Deus. E nesse contexto, né, a gente vê até um provérbio africano que fala um pouco disso, que é preciso de uma aldeia para criar uma criança. Por que eles diziam isso? Porque nas diferentes relações ele vai aprender diferentes limites, diferentes formas de compreender o mundo, diferentes formas de respeitar. E nesse contexto você cria uma pessoa que tem todas as competências emocionais para lidar com o mundo. Né? Isso tudo dentro de um contexto de muito aprendizado e de entender o limite de cada um e de entender, né, as questões que cada pessoa tem a nos colocar. Então, além disso, né, a questão do limite também é uma questão de segurança. Né? Tem um caminho seguro quando se conhece os limites. Né? Então, quando você tem, para crianças pequenas, isso é muito claro, né? O horário para dormir, o tipo de alimentação, né? Para adolescentes, jovens e adultos, né? A gente ter um limite para uso de redes sociais também é muito importante. Né? Então, estou colocando alguns limites que são limites de natureza mais prática, mas existem outros limites que também precisam ser estabelecidos, que têm uma natureza mais comportamental, né, espiritual por vezes. Né? Mas isso já era enfatizado em Provérbios, principalmente quando a gente olha na educação da criança, né? Em que ele diz o seguinte: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então veja que educar o caminho, delimitar a rota, mostrar os limites, mostrar, né, né, os ensinamentos mais importantes da palavra de Deus são importantes porque quando essa criança envelhecer, ela não vai se desviar desse caminho. É um aprendizado muito profundo. Né? Depois a gente pensar um pouco a respeito dos limites, a próxima etapa é justamente construir esses limites. Né? E esses limites eles são apresentados, alguns limites foram apresentados, como a gente já comentou mais cedo, na própria criação do homem. Né? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis para que não morrais. Daí a gente leu mais uma vez essa ideia, né, ou esse limite que foi imposto ao homem na criação, e Deus colocou esse limite justamente para que Adão e Eva fossem responsáveis por suas escolhas e que demonstrassem lealdade e obediência a Deus e ao mesmo tempo que assumissem as suas consequências. Né? Lembrando que dentro dos limites apresentados por Deus, Adão e Eva estariam protegidos e seguros e estariam
né, a gente não teria entrada do pecado no mundo, e eles não morreriam e tudo mais. A gente percebe aqui uma ligação direta do limite com a segurança, do limite com um caminho adequado, né? E é esse tipo de limite que a gente precisa do limite que indique o caminho adequado. O limite que leva ao farisaísmo, esse a gente dispensa com todo gosto. Então, a orientação ela é importante, né? Estabelecendo os limites claros, Deus deixou claro que é alguém que orienta, alguém que rege e alguém que cuida. Deus estabelece limites porque se importa, porque ama, porque cuida. Por outro lado, a ausência de limites favorece o descontrole, favorece o desequilíbrio e favorece a desorientação. A gente sabe muito bem disso e nós acompanhamos no nosso dia a dia como a ausência de limites ela é prejudicial, tanto na nossa própria vida quanto na vida de pessoas próximas. Mas é sempre importante a gente olhar para a nossa vida e não apontar o dedo para os outros, né? Na nossa vida a gente percebe que quando a gente descontrola na comida, a gente tem consequências. Quando a gente descontrola, né, com rede social, isso também tem consequências. Então, o descontrole não é positivo. Né? Da mesma forma, os pais que estabelecem um limite para os filhos demonstram amor, pois não querem os seus filhos feridos e golpeados pela trajetória da vida. Então, a orientação tem um valor muito grande para a vida, né, das pessoas e os pais que colocam esses limites para os filhos. Na verdade, eles estão expressando o amor dele de uma maneira muito prática. E educar exige energia. Impor limite exige energia para manter, né, as linhas demarcatórias sempre no local correto. Exige muita energia, exige muita conversa, exige realmente se importar e amar, né, o filho, ou por vezes o cônjuge, ou a pessoa que se deseja, né, em que você convive ou que você está educando efetivamente. É importante também que esses limites eles estejam estabelecidos dentro da escritura. Né? Tem um trecho do livro do Solano Portela que eu gostaria também de compartilhar com vocês. Deixo claro que os dois trechos de livro que eu compartilhei aqui no estudo de hoje, eles foram tirados do livro de estudos nosso mesmo, Práticas Bíblicas. Né? Então aqui no livro do Solano Portela diz o seguinte: os limites das escrituras devem ser conhecidos e proclamados por todos os crentes. Não podemos mais ignorar a lei moral de Deus sob pena de enterrarmos a nossa vida e de orientarmos mal os que ensinamos e fragmentarmos ainda mais a nossa sociedade. Os limites das escrituras eles têm um papel de estabelecer muito claramente a nossa vida e orientar a nossa vida na direção daquilo que o Senhor quer para nós e na direção daquilo que o Senhor tem de melhor para nós. Então, esses limites eles devem ser conhecidos e proclamados por todos os crentes. E dentro da família isso é fundamental, porque os limites que são estabelecidos, eles têm que estar dentro daquilo que a Escritura nos traz. Né? Então, esse livro do Portela traz para a gente uma direção muito clara a respeito, né, da base para o estabelecimento desses limites que se deseja colocar. Né? Sobre a proteção, né, os limites protegem, de fato. Né? Por isso, os pais devem orientar os filhos. Os limites também devem ser claros, assim como as consequências do não cumprimento. Isso é uma coisa que a gente acompanha, né? Às vezes o limite não é claro e quando esse limite é ultrapassado, a gente tem sempre problemas. Né? Se o limite fosse colocado claramente, né, a gente já conversou um pouco sobre comunicação, sobre a comunicação do amor, mas a comunicação em si ela é difícil. E às vezes o que a gente precisa é ter muita clareza e ter certeza que o outro nos entendeu, né? Ter certeza que o nosso cônjuge entendeu que aquele é um limite que a gente não quer que seja ultrapassado. Da mesma forma, e até com mais energia, o filho, né? O filho ele tem que saber claramente qual é o limite. E tem que saber claramente qual é a consequência caso esse limite não seja respeitado. Mas esses limites eles precisam ser conversados com amor, né? E qualquer tipo de imposição ou intransigência, principalmente aquelas que são irracionais, elas afastam as pessoas, principalmente os filhos, né? E impedem a construção da mutualidade, que é tão importante para o desenvolvimento dos relacionamentos. Então, o perigo do limite é justamente o limite irracional, né? O limite e as intransigências que não são
fundamentados. Isso é muito difícil, né? Mas, ao mesmo tempo, né, uma vez que se tem os limites fundamentados e bem claros, né, o relacionamento fica sempre muito mais fácil. Lembrando que o limite ele serve para cuidar, proteger e não para destruir e trazer infelicidade. Eu acho que esse é um grande paradigma que precisa ser estabelecido com clareza, que é o fato de que o limite ele tem o papel de proteger, né? O limite ele tem o papel também de direcionar para o local correto. E é esse que deve, os limites devem ser estabelecidos dessa forma, buscando justamente o fundamento, principalmente na palavra, para que seja claro, olha, esse limite foi estabelecido porque a consequência é muito negativa. E eu não quero que você passe por essa consequência, ou eu não quero que você ultrapasse esse limite, porque esse limite ele vai me trazer, ele é um limite que eu pessoalmente não gosto. Eu acho que aí já é uma questão muito mais do relacionamento do cônjuge, né? Com o filho a coisa é mais no sentido da orientação e da definição do caminho, né? Que se quer andar unicamente por amor e por desejo de que ele não seja golpeado ou que não seja que não sofra mais do que o necessário e principalmente para que ele não se afaste dos caminhos do Senhor. Então, essa questão da construção dos limites é uma construção que exige diálogo, que exige conhecimento, sim, né, e exige, além disso, muita comunicação clara a respeito, né, de todas essas questões. Os limites também eles precisam ser verificados e avaliados, né, mas de uma maneira positiva e de uma maneira a compreender a verdadeira natureza de cada uma das questões, né? Essa questão dos limites eles são importantes, são decisivos, né? Mas em contraposição à importância do limite como forma de proteção e como forma de educação e como forma de orientação para o caminho correto ou para o melhor caminho, a religiosidade fria ela entra nessa questão dos limites de uma maneira muito perniciosa e acaba trazendo limitações que são perigosas, né? Então, as regras impostas dentro do contexto de uma religiosidade fria ou do radicalismo religioso irracional, ele leva um grande peso, né, para as pessoas que estão sendo submetidas a essa questão. Então, sim, precisamos ter regras, sim, precisamos entender aquilo que a palavra do Senhor nos diz, sim, precisamos ter limites baseados naquilo que o Senhor quer para a nossa vida, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar atento para o que é farisaísmo, o que é religiosidade fria. Então, o Jesus, na época dele, provou isso em alguns momentos. Então, dois momentos que nós vamos destacar aqui rapidamente foi quando ele conversou com a mulher samaritana, o que era para a época dele, algo impensável e algo que não deveria ser feito, um limite imposto unicamente, né, um limite cultural, sem nenhum embasamento, de que ele não deveria conversar com né, aquela mulher. No entanto, ele não só conversou, mas teve um impacto muito grande, positivo na vida daquela mulher. Também, né, um outro contexto foi o contexto da mulher adúltera, né, onde ele, sem ser antiético, ensinou para todos que estavam naquele momento de apedrejamento da mulher adúltera, ensinou que a lei maior que deve reger a sociedade e as relações humanas é justamente o amor, né, o amor baseado no Senhor, o amor ao próximo. E isso foi ensinado ali de uma maneira muito profunda, né, mas ao mesmo tempo rompendo com o que era a tradição e os limites impostos pela sua época. É claro que a gente não pode sair quebrando todos os limites, porque a grande maioria dos limites eles têm uma razão de ser, mas é importante que a gente conheça a razão de ser dos limites que nos impomos e nos limites que impomos aos nossos queridos, para evitar, né, do não pelo não, né, do não faça pelo não faça. Não, não faça porque a gente tem consequências, não faça porque isso vai te fazer mal. Eu acho que essa que é a grande questão. E Jesus, na época dele, percebeu muito bem os limites que estavam mal posicionados. E ali ele transpôs os limites, mas com todo, né, com a sabedoria própria, né, de Deus que estava conosco, né? Então, é sempre importante a gente ter isso em mente. Os limites eles não existem para nada, né? Eles existem justamente porque ao longo do tempo percebeu-se que esse caminho era um caminho importante,
ou muitas vezes os limites eles não são colocados pela palavra de Deus mesmo, como um limite imposto pelo amor para que a nossa vida seja uma vida de acordo com a vontade dele. E nesse contexto, né, são limites que a gente tem que considerar, zelar e transmitir com todo o amor. Então, por isso que a gente está falando aqui de um contexto muito específico, né, e que a gente precisa ter atenção com isso, mas que é necessário, dentro de um contexto de maturidade cristã também, ou de amadurecimento cristão, que a gente possa discutir um pouco a respeito dessa questão, principalmente quando são limites culturais vazios. Então, Jesus justamente fez isso. O que era limite cultural vazio, que era imposto, eram limites que não eram impostos pela igreja, que não eram impostos pela palavra do Senhor, né, que não eram impostos, esses limites, de fato, ele rompeu, né, os limites que levavam ao legalismo frio e vazio, e ele até falou o seguinte: na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as coisas que eu faço, e fará maiores do que essa, porque eu vou para o meu Pai. Né? Mas ainda nesse tema, que é um tema delicado, a gente fala um pouco da questão da ampliação dos horizontes. Né? Então, quando a gente fala de que, por vezes, a gente tem limites que são socialmente aceitos, mas que não trazem, que podem ser religiosidade vazia, a gente vê limites que estão colocados para além do que deveriam e limites que são colocados para aquém daquilo que deveria ser considerado. Então, mais um exemplo de um limite que foi imposto, e aí vocês vão entender que eu não estou falando que a gente não deve ter limite algum, pelo contrário, a gente deve avaliar aquilo que tem na nossa sociedade à luz da Escritura e entender aquilo que de fato está acontecendo, ou aquilo que de fato nós estamos protegendo. Né? Então, um exemplo decisivo foi mostrado por Jesus quando questionado sobre perdão. Então, Pedro se aproximou dele e perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então, esse texto de Mateus ele deixa tudo muito claro. Né? Um limite muito raso colocado pela compreensão da sociedade da época, que era: quantas vezes o irmão vai pecar contra mim? A resposta fácil e simples é 7. Então, contei 1, 2, 3, 7, a partir dali eu não preciso mais perdoar o irmão. Né? Um limite fácil, né? Um limite farisaico, um limite frio, um limite de uma religiosidade vazia. Né? Jesus coloca isso em outro patamar. Qual que é o limite para eu perdoar o meu irmão? É 70 vezes 7. Ou seja, e aí tem várias interpretações, mas o fato é que aquele limite de 7, né, eu estabeleci um limite que eu vou perdoar meu irmão 7 vezes. Esse limite, ele não está de acordo com todo o resto da Escritura, com todo o resto do amar o próximo. Né? Então, a gente percebe aqui claramente, né, um questionamento do limite, né, que foi colocado de uma maneira muito simplista para um problema que é profundo, né, da convivência humana. Então, ficou demonstrado que a compreensão de Deus é muito mais profunda e verdadeira do que os limites que, porventura, são culturalmente aceitos. E que Deus nos dê sabedoria para identificar esses limites e para que a gente possa seguir a palavra dele com cada vez mais profundidade, dentro daquilo que ele tem, né, de limite, dentro daquilo que ele tem de compreensão, né, para a nossa sociedade, para os dias que vivemos, né, e para que a gente possa manter o nosso amor para com ele sempre de uma forma cada vez mais profunda e verdadeira. Bom, vamos chegando ao final desse estudo, né? A gente está falando no contexto de família, então é importantíssimo ter o estabelecimento dos limites no lar. Os pais devem ensinar os seus filhos, trazendo para si a autoridade pela aplicação das regras. Então isso é uma coisa muito importante para os pais, que eles tenham essa autoridade na aplicação das regras. Porém, de maneira saudável, em um processo de construção conjunta e de muito diálogo. Né? É necessário, sim, gastar energia, gastar tempo, gastar muitas vezes a força que não se tem para poder fazer essa conversa, esse diálogo de uma maneira saudável, né? Estabelecer os limites, estabelecer o caminho para que ele possa, para que seu filho possa andar de uma maneira
muito próxima, né, para que ele possa aprender de criança os caminhos que ele deve andar e para que ele nunca se desvie desse caminho. Existem muitos benefícios com o estabelecimento dos limites de forma saudável, né? Em contraposição a uma intransigência absurda e irracional. Então a intransigência ela não é boa amiga dos limites nem boa amiga dos relacionamentos. Nós estamos falando aqui de limite no contexto da construção de relacionamentos familiares que se desenvolvam e que levem ao desenvolvimento dos membros da família. A intransigência ela é inimiga disso tudo. Então o limite com conhecimento, o limite com compreensão clara daquilo que se tem de resultado negativo cada vez que você transpor aquele limite. Além do né, ainda no contexto das considerações finais, tem uma questão que é muito importante, que ficou clara ao longo do texto, né, do estudo, que eu queria trazer para vocês como uma última palavra das considerações finais, é que limite, estabelecer limite, é demonstrar cuidado, é demonstrar amor. É uma expressão de cuidado, uma expressão de amor, uma expressão de que você tenha o melhor que você pode ter dentro daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Então essa é uma mensagem importante, né? O estabelecimento do limite ele é justamente uma expressão, né, de amor de alguém que não quer que você seja golpeado pela vida, que você tenha problemas que você não precisa ter. Então essa é uma mensagem importante ao longo do texto, né? Então, para finalizar, né, a gente nesse estudo ficou claro que as famílias devem estabelecer com clareza os limites dentro do diálogo e do amor. Ou seja, você estabelece o limite com clareza, explicando o porquê do limite, sabendo quais são as consequências, e a gente sabe que isso facilita muito, né, o trato e todo o relacionamento. Né? A ausência de limites é extremamente ruim. Da mesma forma como a intransigência completa, né? Ou seja, você não admitir coisas sem uma fundamentação racional, isso não contribui em nada para o contexto familiar. Então, estabelecimento de limite pelo limite, ela não resolve. Né? O estabelecimento do limite dentro do contexto de aprendizado, de esclarecimento, de manifestação clara das consequências, isso ajuda muito. O estabelecimento do limite pelo limite, isso não traz benefício, não traz crescimento para o relacionamento, não traz crescimento para a família. Sim, a proposta que está colocada aqui é uma proposta que dá mais trabalho, é uma proposta que leva sempre a muitos a uma necessidade de colocar energia nos relacionamentos, mas a intenção é que esses limites eles possam servir para unidade, para mutualidade, não para separação. Então, além disso, as famílias são dinâmicas, então os limites que eram impostos em um determinado momento, eles não são mais necessários em outros. Então, eles devem ser reavaliados e aprimorados constantemente. Mas os pais, principalmente, não podem perder de mente, de visão, de que eles são os responsáveis por estabelecer isso e por zelar por todo o cumprimento dessas questões. Então, a gente finaliza aqui com esse estudo, né, mais uma vez a respeito da família e da urgência de limites dentro de uma geração que cada vez menos quer escutar de limite, cada vez mais quer escutar de individualismo e de que cada um tem que levar a vida como bem entender. Então a gente vem mais uma vez na contramão, mas na certeza de que na contramão desse mundo, mas na certeza que nós estamos no caminho certo de acordo com aquilo que o Senhor nos ensinou. Então, desejo a todos uma boa semana e nos vemos nas próximas. Grande abraço. Deus abençoe a semana de cada um de vocês.